Vamos aprender um pouco sobre funções trigonométricas? Antes disso, precisamos saber o que são o cosseno e o seno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. Destacamos o ângulo θ. A medida do lado adjacente a esse ângulo é indicada pela letra A do lado oposto pela letra B, e a medida da hipotenusa pela letra C. O seno desse ângulo é definido pela divisão da medida do lado oposto pela medida da hipotenusa. De modo semelhante, o cosseno é definido como a divisão da medida do lado adjacente pela medida da hipotenusa. Como podemos observar, essa definição é válida apenas para ângulos entre 0 e 90 graus. Definimos as funções seno e cosseno de maneira que elas existam para qualquer número real. Neste caso, os valores estarão relacionados a comprimentos de arcos e não a ângulos. Por isso, quando usamos uma calculadora com funções trigonométricas, precisamos calcular em radianos e não em graus. Vamos lá! Representemos a reta real por essa reta vertical no plano cartesiano. O ponto vermelho representa o valor 0. Os números positivos estão na semirreta superior e os negativos na semirreta inferior. A definição das funções trigonométricas é feita para arcos na circunferência de raio 1 e centro na origem do sistema cartesiano. O ponto de origem para esses arcos é o de coordenadas 1, 0. Associamos a origem da reta vertical ao ponto 1, 0 da circunferência. Agora imagine se pudéssemos enrolar a reta sobre a circunferência. Assim, cada ponto da reta fica associado a um único ponto da circunferência. Então definimos seno e cosseno usando o que conhecemos no triângulo retângulo. Observe o ponto A na circunferência. As coordenadas desse ponto são A e B. Os pontos de coordenadas 0, 0, A, B e A0 formam um triângulo retângulo. Podemos observar que os catetos medem A e B. Além disso, a hipotenusa C mede 1, pois é o raio da circunferência. Ao marcarmos o ângulo agudo θ, podemos calcular seno e cosseno. O seno de θ é B dividido por C, neste caso, é igual a B. De maneira semelhante, vemos que o cosseno de θ vale A. As coordenadas do ponto A são respectivamente cosseno de θ e o seno de θ. Com isso em mente, vamos definir as funções trigonométricas para qualquer número real. Dado um número real positivo P1, o representamos na reta vertical. O ponto de referência na circunferência é o ponto O, de coordenadas 1, 0. Como o número P1 é positivo, a partir do ponto O marcamos o arco de comprimento P1 sobre a circunferência percorrendo-a no sentido anti-horário. Assim encontraremos um ponto no outro extremo desse arco e as coordenadas dele são o que definimos como cosseno de P1 e seno de P1 respectivamente. Agora, para um número P2 negativo, sobre a circunferência, tendo como origem o ponto O e movendo no sentido horário, marcamos o arco que tem como comprimento o módulo de P2. As coordenadas desse extremo do arco são o que nós definimos respectivamente como cosseno de P2 e seno de P2. Assim ficam definidas as funções seno e cosseno para todo número real. Com essas duas funções, definimos as outras funções trigonométricas.